Um 13 anos de idade estava em pé no escritório de um CEO milionário, oferecendo para salvar um acordo de 50 milhões. O CEO riu e disse que ele mesmo faria a chamada. 3 horas depois, aquele CEO foi demitido e o filho do zelador tinha salvado tudo. Ethan Martinez tinha aprendido que alguns desastres soam diferente quando eles valem 50 milhões de dólares. O grito veio do escritório de canto de Richard Blackstone no 42º andar. Não dor, mas raiva misturada com pânico. O som de um homem vendo seu império rachar em tempo real. Ethan estava terminando a lição de casa na sala de descanso da zeladoria 3 portas abaixo, esperando o turno de sua mãe, Maria, terminar quando ele ouviu. Você não pode sair agora. Nós temos um contrato. A voz de Richard carregou através das paredes de vidro que faziam tudo parecer transparente enquanto escondendo o que importava. Ethan tinha passado noites suficientes aqui para saber a diferença entre estresse regular e o tipo de desespero que significava catástrofe. Ele não deveria ter andado em direção ao escritório, deveria ter ficado com sua lição de casa de álgebra. Mas Ethan tinha herdado a curiosidade fatal de seu pai, a necessidade de entender problemas mesmo quando eles não eram dele para resolver. Através do vidro, Ethan viu Richard Blackstone, 48, terno, feito sob medida, valendo mais do que Maria fazia em 6 meses, rosto vermelho de fúria, segurando um telefone como se quisesse esmagá-lo. Sarah Mitchell, sua assistente, estava congelada com uma expressão que sugeria assistir a um acidente de carro caro. Senhor Tanaka, por favor. Houve um mal-entendido. Diferenças culturais. A resposta deve ter sido devastadora porque o rosto de Richard foi de vermelho para branco. Retirando todo o investimento, 50 milhões por causa de um insulto percebido. Isso é absurdo. Ele apenas piorou chamando as preocupações de honra de um empresário japonês de absurdas. A chamada terminou. Richard estava imóvel. Então jogou seu telefone através do escritório onde ele estilhaçou contra a janela com vista para o centro de Chicago. Chame Jennifer Walsh, Richard disse a Sarah, voz perigosamente quieta. Chame a equipe executiva e encontre investidores estúpidos o suficiente para salvar um navio afundando. Sarah quase esbarrou em Ethan. Você não deveria estar aqui. Quando acordos desmoronam, o Sr. Blackstone fica malvado. Ethan terminou. Ele sabia. Todos sabiam que Richard tinha construído sua reputação em brilhantismo e impiedade. O que a maioria não sabia, o que Ethan aprendeu de seu falecido pai, era que o brilhantismo foi roubado e a impiedade era a compensação. O que aconteceu? Sarah olhou para Richard, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. O acordo Tanaka, 50 milhões de um consórcio japonês, deveria salvar a empresa. Nós estamos sangrando dinheiro. Richard apostou tudo nessa parceria, mas ele violou o protocolo cultural. Insultou a honra do Sr. Tanaka. Agora Tanaka está a sair. O estômago de Ethan caiu. 50 milhões. 2.000 empregos. O emprego de sua mãe. Que protocolo? Algo sobre dar presentes e cartões de visita. Richard não acredita em superstição cultural. Trata a todos o mesmo. O que significava tratar a todos com desconsideração arrogante que destruiu relacionamentos com parceiros que valorizavam o respeito. Eu sei o que ele fez de errado, Ethan disse silenciosamente. Sarah piscou. O quê? A violação do protocolo. Eu sei o que foi. Como consertar isso? Sarah olhou fixamente para este 13 anos de idade em jeans gastos, afirmando que ele entendia negociações internacionais. Como você faria? Meu pai me ensinou antes que ele morresse. Carlos Martinez trabalhou aqui. Estrategista de negócios especializado em parcerias internacionais. Ele me ensinou sobre a cultura de negócios japonesa. Pode ela trocar protocolo de presente, como a vergonha e a honra funcionam diferente. A expressão de Sarah mudou. Carlos Martinez, o acidente de trabalho 2 anos atrás, colapso de andame.
Ethan disse, voz cuidadosamente neutra, embora a memória parecesse vidro quebrado. 3 dias depois de avisar o Sr. Blackstone sobre violações de segurança, a implicação pairou entre eles. Eu preciso falar com o Sr. Blackstone. Eu posso ajudar. Ethan, ele não vai ouvir. Ele não aceita conselhos de pessoas que não são executivos, especialmente não crianças cujas mães limpam o escritório dele. Eu sei, mas isto é sobre 2.000 empregos, incluindo o da minha mãe. Jennifer Walsh chegou. CFO que tinha trabalhado com Carlos e às vezes lembrava de cumprimentar Maria. 3 executivos seguiram parecendo convocados para uma execução. Qual é o dano? Jennifer perguntou. Tanaka está a retirar tudo. Diz que o Sr. Blackstone demonstrou desrespeito fundamental. Não pode fazer parceria com alguém que não entende a honra. Jennifer fechou os olhos. Nós estamos acabados. Sem aqueles 50 milhões, estamos falidos em 6 meses. 12.000 empregos perdidos. Talvez eu possa ajudar, Ethan disse. 4 executivos olharam fixamente. A expressão de Jennifer mudou de desespero para confusão. Ethan, o que você está a fazer aqui? Esperando pela mãe. Mas eu ouvi. Eu sei o que deu errado. Como consertar isso? Ethan, isto é complicado. Meu pai me ensinou. Carlos Martinez especializou-se em parcerias internacionais. Me ensinou tudo sobre negociações transculturais, protocolo de negócios japonês. Se eu pudesse falar com o Sr. Blackstone, absolutamente não. A voz de Richard de sua porta. Ele tinha ouvido tudo agora. Ele irradiava raiva e desespero como calor. Eu não estou a discutir acordos de 50 milhões com a criança. Jennifer, lide com isto. Tire o garoto e encontre alguém competente. Sr. Blackstone, Jennifer começou cuidadosamente. Carlos Martinez era um dos nossos melhores estrategistas. Se ele ensinou seu filho, Carlos Martinez era um analista decente que teve ideias acima de sua posição. Morto há 2 anos. Eu não estou a aceitar conselhos de negócios de seu 13 anos de idade, repetindo palavras da moda que ele não entende. Ethan sentiu a raiva queimar quente. A mesma raiva do funeral de seu pai quando Richard fazia discursos sobre Carlos ser valorizado enquanto recusando investigar as violações de segurança que o mataram. Eu entendo mais do que você pensa, Ethan disse, voz firme, embora as mãos tremessem. Eu sei que você insultou o Sr. Tanaka, apresentando seu cartão de visita com uma mão em vez de 2. Entregou-o casualmente em vez de formalmente na altura do peito. Não examinou o cartão dele respeitosamente antes de guardá-lo, sinalizando que você não o valorizava como parceiro. O corredor ficou em silêncio. Eu sei que você tentou discutir negócios durante o jantar, em vez de esperar pelo momento apropriado depois de construir relacionamento. Que você interrompeu o Sr. Tanaka. Profundamente desrespeitoso na cultura japonesa, onde o silêncio demonstra força. E qualquer presente que você deu, se algum, você não o apresentou com ambas as mãos, enquanto curvando-se, fazendo parecer uma segunda intenção. O rosto de Richard ficou branco. Como você... Isso é apenas cultural. Não importa como você entrega papel a alguém. Importa para o Sr. Tanaka. Na cultura dele, como você faz algo mostra quem você é. Você mostrou a ele que as práticas americanas são superiores, que você não respeita as tradições dele, que você está a fazer-lhe um favor, pegando os 50 milhões dele em vez de reconhecer parceria entre iguais. Jennifer olhou fixamente para Ethan como se o visse pela primeira vez. Sarah tinha a mão sobre a boca. Isso é absurdo, Richard disse, voz perdendo a certeza. Você é uma criança. Você não entende negócios internacionais. O que está em jogo? Eu entendo que 2.000 pessoas, incluindo minha mãe, perdem empregos porque você foi muito arrogante para aprender a cultura de seu parceiro. Meu pai tentou te ensinar, ofereceu-se para ajudar com as negociações. Você disse a ele para ficar com planilhas e deixar negócios reais para pessoas que o entendiam. A expressão de Richard ficou fria. Seu pai era um analista, não um estrategista,
não um especialista. Ele tinha opiniões sobre coisas que ele não entendia. Ele tinha um mestrado em negócios internacionais da Northwestern, falava 4 idiomas, viveu no Japão 2 anos. Ele entendia a cultura do Sr. Tanaka melhor do que você entende a sua própria. Mas você não ouviu porque ele não tinha o título certo, o terno certo, o histórico certo. Como você ousa? Eu posso consertar isto. Eu posso ligar para o Sr. Tanaka. Peça desculpas da maneira culturalmente apropriada. Explique que você cometeu erros por ignorância, não malícia. Oferecer o respeito que ele merece e pedir uma segunda chance. Meu pai me ensinou exatamente como. Eu estudei protocolo japonês 5 anos, porque ele queria que eu entendesse que sucesso real vem de respeitar as pessoas, não dominá-las. Silêncio absoluto. Jennifer parecia esperançosa e descrente. Sarah tinha lágrimas nos olhos. Você quer ligar para o Sr. Tanaka? Richard disse lentamente, então riu, frio, cruel, certo de que isto era absurdo. Você, um 13 anos de idade cuja mãe esvazia meu lixo, quer lidar com uma negociação internacional de 50 milhões de reais, em nome de uma empresa para a qual você não trabalha, com um investidor que você nunca conheceu, para consertar danos que você não entende. Ele andou em direção a Ethan, cada passo deliberado, usando altura e autoridade para intimidar. Deixe-me explicar algo. Eu não construí uma empresa de 300 milhões ouvindo crianças. Não me tornei o CEO mais bem-sucedido de Chicago aceitando conselhos de pessoas que limpam escritórios. E eu certamente não preciso do filho de um zelador me dizendo como lidar com parcerias de negócios. Richard tirou seu telefone. Eu posso atender essa chamada. Eu posso consertar este desastre. Eu não preciso de ajuda de alguém cuja educação inteira vem de histórias de ninar de um homem morto. A frase pairou como veneno. Ethan sentiu isso como um golpe físico. Seu pai reduzido a histórias de ninar. Conhecimento descartado como inútil, legado apagado por alguém que tinha roubado tudo o que Carlos construiu. Sr. Blackstone, Jennifer disse silenciosamente, talvez devêssemos considerar... Eu disse que posso atender esta chamada, Richard repetiu, não deixando espaço para discussão. Segurança, remova esta criança. E Jennifer, se a mãe dele não consegue controlá-lo durante o turno dela, talvez ela não seja a pessoa certa. A respiração de Ethan prendeu. Richard estava a ameaçar o emprego de sua mãe. Você não tem que demiti-la. Você não tem que puni-la porque eu falei. Apenas deixe-me tentar. Uma chamada. Se eu não conseguir consertar, eu sairei e nunca mais voltarei. Mas se eu conseguir salvar este acordo, você admite que meu pai não era apenas um analista, que ele era brilhante, que você estava errado em dispensá-lo. Richard olhou fixamente com desprezo que fez Ethan sentir-se pequeno, impotente, exatamente o que o CEO acreditava. Uma criança do histórico errado fingindo entender um mundo ao qual ele nunca tinha pertencido. Eu posso atender esta chamada, Richard disse deliberadamente. Eu não preciso da ajuda de uma criança. Eu não preciso de conselhos de pessoas que não importam. E quando eu salvar esta empresa, porque eu o farei, todos se lembrarão que Richard Blackstone não requer assistência de filhos de zeladores. Ele se virou, dispensando Ethan completamente já a discar. Mas Sarah Mitchell disse algo que fez Richard parar. Senhor Blackstone, Ethan está certo sobre o protocolo. Eu pesquisei isso depois da reunião Tanaka. Tudo o que ele descreveu. Isso é exatamente o que você fez de errado. A mão de Richard congelou. O quê? Apresentação com uma mão. Manuseio casual. Interrompendo o protocolo de presente. Sarah mostrou seu tablet com artigos sobre etiqueta japonesa. Isto é respeito cultural básico. Ethan sabia disso sem pesquisa. O que significa que seu pai realmente o ensinou? O que significa que Carlos Martinez entendia coisas que você não entendia?
Jennifer terminou silenciosamente. Coisas que poderiam ter prevenido isso se você tivesse ouvido 2 anos atrás. O rosto de Richard passou por choque, negação, raiva, finalmente medo. O filho de um zelador de 13 anos de idade tinha demonstrado o conhecimento que um CEO milionário carecia. Bem, Richard disse friamente. Uma chamada. 5 minutos para tentar o que quer que seu pai, morto, te ensinou. Quando você falhar, porque você o fará, eu nunca quero te ver aqui de novo. Claro. Ethan assentiu, mãos tremendo. Ele tinha se comprometido a consertar um desastre de 50 milhões de dólares com nada além de lições de um pai desaparecido há 2 anos. Jennifer entregou-lhe um telefone. O número privado do Sr. Tanaka, não desperdice isto. Ethan pegou, pensando em seu pai. Sobre Carlos ensinando-lhe honra, respeito, reconhecendo que diferentes culturas definem o sucesso de forma diferente. Sobre histórias de ninar, que eram na verdade um pai preparando seu filho para um mundo que o subestimaria constantemente. Ele discou. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. Moshi moshi, veio a voz do Sr. Tanaka. Ethan respirou fundo. Sr. Tanaka, aqui é Ethan Martinez ligando em nome da Blackstone Industries. Eu entendo que minha empresa mostrou-lhe grande desrespeito hoje. Eu estou a ligar para oferecer minha mais sincera desculpa da maneira mais formal. Japonês perfeito. Desculpa formal. Tom culturalmente apropriado. O silêncio do outro lado se estendeu. Então você fala japonês. Meu pai me ensinou. Ele acreditava que entender a cultura de alguém era o primeiro passo para respeitá-los. Sr. Tanaka, eu sei que o Sr. Blackstone violou o protocolo. Ele apresentou seu Mishi impropriamente. Ele não mostrou o devido respeito durante a troca de presentes. Ele o interrompeu, o que demonstrou impaciência em vez da consideração atenciosa que sua parceria merecia. Richard estava a olhar fixamente para Ethan como se nunca o tivesse visto antes. Sarah tinha lágrimas a escorrer pelo rosto. Jennifer tinha a mão sobre a boca. Eu tenho 13 anos, Ethan continuou. Eu não trabalho para esta empresa. Minha mãe limpa os escritórios. Mas meu pai, Carlos Martinez, ele me ensinou que negócios não são apenas sobre dinheiro. É sobre relacionamentos, sobre honra, sobre reconhecer que diferentes culturas têm diferentes maneiras de mostrar respeito e todas elas são válidas. Seu pai soa como um homem sábio, Sr. Tanaka disse. Ele era, Ethan disse, voz a falhar ligeiramente. Ele morreu há 2 anos. Mas antes que ele o fizesse, ele me ensinou que os maiores acordos não são salvos por ser a voz mais alta na sala. Eles são salvos por ser o mais respeitoso, por entender que parceria significa igualdade, não domínio. Outra pausa. Por que você está a fazer esta chamada? Por que não o Sr. Blackstone? Ethan olhou para Richard, que estava congelado, vendo o destino de sua empresa ser decidido por uma criança que ele dispensou como inútil. Porque o Sr. Blackstone não entende o que meu pai entendia, que salvar este acordo não é sobre provar que ele está certo, é sobre admitir que ele estava errado e pedir a chance de fazer melhor. E você acredita que ele merece essa chance? Ethan pensou em 2.000 empregos, sobre sua mãe, sobre todas as famílias que perderiam tudo se este acordo falhasse. Eu acredito que as 2.000 pessoas que trabalham aqui merecem essa chance. E eu acredito que você é um homem de honra que entende que às vezes as pessoas no comando cometem erros. Mas isso não significa que todos deveriam sofrer por isso. O silêncio se estendeu tanto. Ethan pensou que a chamada tinha caído. Então o Sr. Tanaka disse algo que fez o rosto de Richard Blackstone ficar branco. Eu vou considerar reinstalar o investimento. Com uma condição, você, Ethan Martinez, estará presente em todas as futuras negociações, porque claramente você entende algo sobre respeito e honra que seu CEO não entende. E se eu estou a investir 50 milhões de dólares, eu quero fazer parceria com pessoas que valorizam o que eu valorizo. O coração de Ethan parou. Sr. Tanaka, eu tenho 13 anos. Eu não posso. Você pode.
Sr. Tanaka interrompeu gentilmente. Seu pai te ensinou bem. Honre sua memória usando o que ele te deu. Eu enviarei novos termos amanhã. Certifique-se de que o Sr. Blackstone entende que esta parceria funciona apenas se ele aprender humildade. Sayonara, filho Ethan. A chamada terminou. Ethan estava em pé no corredor da Blackstone Industries, rodeado por executivos que tinham visto o filho de um zelador de 13 anos de idade salvar 50 milhões à lei, usando nada além das lições de um pai que a empresa tinha dispensado como sem importância. Richard Blackstone estava congelado, percebendo que a criança que ele tinha chamado de inútil tinha acabado de realizar o que ele não conseguia. E Sarah Mitchell sussurrou o que todos estavam a pensar. Seu pai deve ter sido extraordinário. Jennifer Walsh olhou para Richard com uma expressão que sugeria que ela estava a recalcular tudo o que pensava saber sobre quem merecia crédito pelos sucessos passados da Blackstone Industries. Porque se um 13 anos de idade pudesse demonstrar este nível de experiência em negócios, o que isso dizia sobre o pai que o ensinou? E o que isso dizia sobre o CEO que dispensou aquele pai como apenas um analista antes que ele morresse sob circunstâncias suspeitas? Ethan entregou o telefone de volta a Jennifer, sua mão ainda tremendo, e disse a única coisa que importava. Meu pai estava certo sobre tudo isso, e alguém precisa descobrir por que ele morreu 3 dias depois de tentar contar a verdade ao Sr. Blackstone. A notícia se espalhou pela Blackstone Industries como um incêndio florestal. O filho de um zelador de 13 anos de idade tinha acabado de salvar um acordo de 50 milhões de dólares que o CEO não conseguia consertar. Ethan sentou-se na sala de descanso, onde sua mãe o encontraria em 20 minutos quando seu turno terminasse, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Suas mãos ainda tremiam da chamada telefônica com o Sr. Tanaka, de falar japonês para um homem que controlava 50 milhões de dólares, de ouvir o império de Richard Blackstone rachar sob o peso de uma verdade que ele não podia mais negar. Jennifer Walsh o encontrou primeiro. Ethan, ela disse, sentando-se em frente a ele com uma expressão que misturava admiração e algo mais escuro. Suspeita, talvez, ou reconhecimento. Aquilo foi extraordinário. O que você acabou de fazer, como você falou com o Sr. Tanaka, o conhecimento cultural, as habilidades de negociação. Ela pausou. Isso não foi algo que você aprendeu de livros. Meu pai me ensinou, Ethan disse silenciosamente, começando quando eu tinha 8 anos. Toda noite depois do jantar, ele me ensinava sobre diferentes culturas de negócios, japonesa, alemã, brasileira, chinesa. Ele diria que entender como as pessoas comunicam respeito era mais valioso do que entender como elas fazem dinheiro. Carlos estava te ensinando a ser um estrategista, Jennifer disse. Não apenas te ensinando fatos, te ensinando como pensar, como ler pessoas, como navegar negociações complexas. A voz dela caiu. Ele sabia que algo poderia acontecer com ele? A garganta de Ethan apertou. 3 dias antes de ele morrer, ele me deu um caderno. Disse que continha tudo o que ele tinha aprendido sobre negócios internacionais. Me disse para guardá-lo seguro, que um dia eu poderia precisar dele para terminar algo que ele tinha começado. Ele encontrou os olhos de Jennifer. Eu não entendi o que ele quis dizer até esta noite. Jennifer ficou quieta por um longo momento. O andaime desabou que matou seu pai. A investigação foi encerrada rapidamente, classificada como falha de equipamento. Mas Carlos tinha arquivado reclamações de segurança sobre aquela ala de construção por meses. Richard os ignorou. Disse que eram muito caros para serem abordados imediatamente. E 3 dias depois que o pai ameaçou ir para Osha, ele mesmo, o andaime falhou. Ethan terminou. Minha mãe não fala sobre isso, mas eu li os relatórios, os que são de registro público. O equipamento não estava com defeito. Os protocolos de segurança não foram seguidos. E o supervisor de construção, que deveria ter estado a supervisionar aquele local. Ele se demitiu no dia depois que meu pai morreu, saiu do estado, sem endereço para encaminhamento. A expressão de Jennifer ficou fria.
Você acha que não foi um acidente? Eu acho que meu pai sabia coisas que o tornavam perigoso. Ethan disse sobre como esta empresa realmente funciona, sobre de onde as estratégias brilhantes de Richard realmente vêm. E eu acho que alguém decidiu que ele era mais valioso morto do que vivo, e a fazer perguntas. Antes que Jennifer pudesse responder, Richard apareceu na porta da sala de descanso. Seu rosto tinha recuperado a cor, mas seus olhos tinham algo mais duro do que raiva. Cálculo misturado com medo. Ethan, Richard disse, sua voz controlada de uma forma que fez o estômago de Ethan revirar. Nós precisamos discutir o que acabou de acontecer. O que você disse ao Sr. Tanaka? Eu salvei sua empresa, Ethan disse categoricamente. Você demonstrou conhecimento notável para alguém da sua idade, Richard corrigiu. Conhecimento que claramente veio da tutoria de seu pai, o que foi uma sorte para nós. Mas nós precisamos estabelecer algumas fronteiras sobre como esta situação é apresentada indo em frente. Jennifer se levantou. Richard, o que você é? Eu estou a proteger a reputação desta empresa, Richard interrompeu. E o futuro do jovem Ethan? Porque se a notícia se espalhar que nosso CEO não conseguiu lidar com uma negociação que um 13 anos de idade consertou, isso cria problemas. Perguntas sobre liderança, competência, os tipos de perguntas que deixam os investidores nervosos. Ethan sentiu um entendimento frio lavá-lo. Você quer levar o crédito por consertar o acordo. Eu quero enquadrar isso apropriadamente, Richard disse. Sim, você fez a chamada, mas você o fez sob minha direção, usando estratégias que eu te ensinei, agindo como meu representante para implementar soluções que eu já tinha identificado. Isso é uma mentira, Ethan disse. Isso é liderança, Richard rebateu. Entender como gerenciar narrativas, controlar informação, apresentar situações de maneiras que beneficiam todos os envolvidos. Ele se apoiou na ombreira da porta. Aqui está o que eu estou a oferecer. Você recebe um fundo educacional muito generoso, $50.000 para a faculdade, reconhecimento como um jovem talento promissor que mostrou iniciativa, e sua mãe recebe uma promoção a supervisora de instalações com um aumento significativo. Os olhos de Jennifer se arregalaram. Richard, você está a tentar comprar o silêncio dele. Eu estou a tentar recompensar a contribuição dele enquanto mantendo a estabilidade organizacional. Richard disse. Ethan demonstrou habilidades valiosas esta noite. Habilidades que, se guiadas apropriadamente, poderiam levar a uma excelente carreira. Mas se ele insistir em afirmar que ele de alguma forma fez isso sozinho, sem qualquer direção minha, isso cria complicações, faz ele parecer delirante. Faz sua mãe parecer que ela criou uma criança com delírios de grandeza. A ameaça era sutil, mas clara. Aceite o dinheiro e a narrativa, ou Richard pintaria Ethan como um garoto problemático cuja mãe não conseguia controlá-lo. E se eu disser não? Ethan perguntou. O sorriso de Richard não atingiu seus olhos. Então eu explicarei ao Sr. Tanaka que você agiu sem autoridade, que você deturpou seu papel com esta empresa, que enquanto suas intenções eram boas, você criou questões de responsabilidade impersonando um representante da empresa sem a devida autorização. O Sr. Tanaka me parece um homem que valoriza a honestidade. Eu me pergunto como ele se sentiria aprendendo que o garoto que ele achou tão impressionante estava, na verdade, a violar a política corporativa e, potencialmente, a lei de negócios japonesa sobre representação fraudulenta. Ethan sentiu suas mãos se fecharem. Richard estava a ameaçar destruir a única coisa que ele tinha acabado de realizar. O respeito que o Sr. Tanaka tinha mostrado a ele. Você não pode, Ethan começou. Eu posso, Richard interrompeu. Porque eu sou o CEO e você é um garoto de 13 anos de idade que fez uma chamada telefônica. Então, aqui está a minha oferta final. Pegue o dinheiro. Aceite a narrativa. Deixe-me lidar com como esta situação é apresentada ao conselho e aos nossos investidores.
Ou passe os próximos 6 meses vendo sua mãe lutar com taxas legais, enquanto eu desmonto sistematicamente toda a afirmação que você fez sobre esta noite. Richard, a voz de Jennifer era gelo. Você está a ameaçar uma criança. Eu estou a proteger minha empresa, Richard disse, de responsabilidade, de deturpação, do caos que se seguiria se as pessoas acreditassem que o filho de um zelador entende negócios internacionais melhor do que executivos que passaram décadas a construir esta indústria. A porta da sala de descanso abriu. Maria Martinez estava lá em pé em seu uniforme de limpeza, vendo seu filho a confrontar o CEO, vendo Jennifer Walsh aparecer furiosa e imediatamente entendendo que algo tinha corrido muito mal. Ethan. A voz de Maria carregava o medo particular que vinha de ser da classe trabalhadora em um mundo onde pessoas poderosas poderiam destruí-lo por incomodá-los. O que está a acontecer? Seu filho fez uma chamada telefônica esta noite. Richard disse antes que Ethan pudesse falar. Uma chamada telefônica muito impressionante que ajudou a resolver uma situação de negócios. E agora nós estamos a discutir reconhecimento apropriado e compensação pela contribuição dele. Maria olhou entre Richard e Ethan, tentando entender as correntes a fluir sob aquelas palavras. Que tipo de chamada telefônica? Ele salvou um acordo de 50 milhões de reais que Richard tinha destruído, Jennifer disse diretamente. Usou o conhecimento que Carlos lhe ensinou sobre a cultura de negócios japonesa. Falou diretamente com o nosso principal investidor e o convenceu a não retirar seu financiamento. Ethan acabou de salvar esta empresa e 2.000 empregos, incluindo o seu. A mão de Maria foi à boca. Ethan, e agora o Sr. Blackstone quer que eu diga que ele é quem realmente consertou. Ethan disse silenciosamente que eu estava apenas a seguir as direções dele, que os ensinamentos do pai não eram verdadeira experiência, apenas palpites de sorte. A expressão de Maria foi de choque para entendimento, para algo mais duro. Você quer que meu filho minta? Para te dar crédito por algo que você não fez? Para fingir que o conhecimento de seu pai não era valioso? Eu quero proteger seu filho de acusações de personificação corporativa, Richard disse suavemente, e oferecer-lhe compensação significativa por seu tempo e esforço. 50 mil dólares, Maria. Isso é mais do que você faz em 2 anos por uma chamada telefônica. Pelo silêncio dele, Maria corrigiu por concordar que Carlos não era realmente o especialista que Ethan acabou de provar que ele era. Ela se aproximou de Richard, ainda usando seu uniforme de limpeza, carregando a dignidade que vinha de anos de ser subestimada. Meu marido passou 12 anos nesta empresa. Ele tinha ideias que salvaram milhões de dólares, estratégias que abriram mercados internacionais, e você o tratou como se ele fosse apenas um analista que deveria ficar em sua pista. Seu marido era um analista, Richard disse. Um competente, mas ele não era um estrategista. Não era alguém que entendia o quadro maior. Ele entendeu o suficiente para ensinar nosso filho como salvar sua empresa em 5 minutos. Maria retrucou. O que é mais do que você conseguiu em quanto tempo você passou a gritar com o Sr. Tanaka esta tarde? A temperatura na sala caiu. O rosto de Richard corou. Cuidado, Maria. Você ainda é uma funcionária aqui, e funcionários que não conseguem manter limites profissionais. Você está a ameaçar me demitir? Maria perguntou. Porque meu filho te envergonhou. Porque ele provou que o homem que você dispensou como sem importância, na verdade, entendia coisas que você não entende. Eu estou a sugerir que talvez este ambiente não seja o ajuste certo para sua família, Richard disse friamente. Se Ethan não consegue respeitar a hierarquia corporativa, se você não consegue manter a distância profissional apropriada, então talvez vocês dois seriam mais felizes em outro lugar. Você está a nos demitir, Ethan disse, porque eu disse a verdade. Eu estou a oferecer-lhe uma escolha, Richard corrigiu. Pegue o dinheiro e a narrativa,
ou tente sua sorte em outro lugar. Porque, Maria, você trabalhou aqui por 15 anos, mas zeladores são substituíveis. E filhos que criam problemas de responsabilidade. Eles são apenas problemas à espera de acontecer. Jennifer se levantou. Richard, isto é ilegal. Você não pode demitir alguém por eu posso reestruturar meu departamento de instalações como eu achar adequado. Richard interrompeu. E se essa reestruturação acontecer de eliminar a posição de Maria, isso é uma decisão de negócios, não retaliação, não rescisão, apenas momento infeliz. Ele olhou para Ethan. 50 mil dólares no emprego de sua mãe ou desemprego e ameaças legais. Sua escolha. Você tem até amanhã de manhã. Richard saiu deixando Ethan e Maria em pé na sala de descanso, enquanto Jennifer parecia pronta para cometer violência. Eu estou a ligar para o conselho, Jennifer disse imediatamente. Isso é inaceitável. Richard acabou de tentar subornar e ameaçar um menor. É assim que ele operou por anos, Maria disse silenciosamente. Carlos tentou denunciá-lo uma vez, mas a levar crédito pela estratégia de outra pessoa. E de repente, a próxima avaliação de desempenho de Carlos foi terrível. De repente, ele estava a ser repreendido por pequenas violações. De repente, seu contrato não foi renovado e ele teve que reaplicar para seu próprio emprego. Ela sentou-se pesadamente. Nós pensamos em ir embora, mas empregos que pagavam o que Carlos ganhava com seu histórico não são fáceis de encontrar. Então ele ficou quieto, manteve a cabeça baixa até as violações de segurança, até que ele não podia mais ficar quieto, porque pessoas iriam se machucar, e então ele morreu. Ethan disse. Maria assentiu, e eu me convenci de que foi um acidente, porque acreditar em qualquer outra coisa significava acreditar que eu tinha ficado em silêncio enquanto meu marido foi assassinado, que eu tinha priorizado nossa renda sobre a segurança dele, sobre a justiça. Ela olhou para Ethan com lágrimas nos olhos. Mas você não ficou em silêncio. Você falou. Você usou o que seu pai te ensinou para salvar esta empresa. E agora Richard quer apagar isso. Quer fingir que o conhecimento de Carlos não importava, que nossa família não importa. Então, o que nós fazemos? Ethan perguntou. Jennifer tirou seu telefone. Nós documentamos tudo. Cada ameaça que Richard acabou de fazer. Cada tentativa de controlar a narrativa. E então nós vamos para o conselho com algo que Richard não considerou. O que é isso? Maria perguntou. Prova de que a experiência de Carlos não era apenas teórica, que ele desenvolveu estratégias que Richard tem usado por anos, que todo o grande acordo internacional que a Blackstone Industries fechou na última década. Carlos criou a estrutura e Richard levou o crédito. Ela mostrou-lhe seu telefone, arquivos que ela tinha começado a puxar durante o confronto, registros financeiros, documentos de estratégia, todos ostentando o nome de Carlos Martinez nos metadados, mas a assinatura de Richard Blackstone nas apresentações finais. Eu suspeitei por anos, Jennifer disse, mas eu não podia provar isso. Carlos era cuidadoso, mantinha cópias de seu trabalho original. E esta noite, quando Ethan demonstrou a mesma experiência que Carlos tinha, eu percebi que a questão não é se 13 anos de idade poderia aprender estratégia de negócios internacionais. A questão é por que Richard precisou roubá-lo da pessoa que o ensinava. Ethan olhou fixamente para os arquivos. Anos do trabalho de seu pai, roubado, renomeado, usado para construir a reputação de Richard, enquanto Carlos era dispensado. Nós levamos isto ao conselho, Jennifer continuou. Mostre a eles que Richard tem cometido fraude corporativa, que a morte de Carlos não foi um acidente, mas uma solução conveniente, que esta noite não foi sobre Ethan ser precoce, foi sobre Richard ser incompetente e desesperado para esconder isso. Ele vai lutar, Maria alertou. Ele tem advogados, dinheiro, poder. Ele tem advogados que trabalham para Blackstone Industries. Jennifer corrigiu.
E eu sou a CFO. Eu controlo os fundos da empresa, incluindo fundos legais. Richard está prestes a aprender o que acontece quando você ameaça o garoto errado e lembra o executivo errado que é hora de investigar como o sucesso desta empresa foi realmente construído. Ela olhou para Ethan. Seu pai te deixou evidências, documentação, prova que ele era o estrategista que Richard tem fingido ser. Amanhã de manhã, o conselho aprende que o homem que eles têm pago milhões é uma fraude, e o homem que eles mal notaram era um gênio. Ethan pensou em seu pai, sobre Carlos ficar até tarde para documentar estratégias, sobre ensinar seu filho tudo, sobre morrer depois de ameaçar expor Richard. Amanhã de manhã, Ethan disse: Richard Blackstone aprende o que meu pai sabia, que você pode roubar o trabalho de alguém, mas você não pode roubar o legado deles, porque o legado vive nas pessoas que eles ensinam. E o pai me ensinou tudo. Maria puxou seu filho para perto, e Ethan sentiu a dor se transformar em algo mais afiado, algo que parecia justiça para um homem que merecia melhor do que ser apagado por alguém muito inseguro para reconhecer gênio em pé ao lado dele. A reunião de emergência do conselho foi chamada para as 8h da manhã do dia seguinte, e Richard Blackstone chegou confiante que ele podia controlar a narrativa. Ele tinha passado a noite a preparar sua apresentação, como ele tinha orientado um jovem talento promissor, guiado Ethan através de uma negociação complexa, demonstrado liderança reconhecendo potencial em lugares inesperados. A história era limpa, inspiradora, até mesmo o tipo de coisa que fazia CEOs parecerem visionários em vez de incompetentes. O que Richard não sabia era que Jennifer Walsh tinha passado aquela mesma noite puxando cada arquivo que Carlos Martinez já tinha criado, cada documento de estratégia que tinha seu nome nos metadados, mas a assinatura de Richard na versão final. Cada e-mail onde Carlos tinha proposto soluções que Richard mais tarde reivindicou como suas próprias inovações. Ethan sentou-se no corredor fora da sala de reuniões com sua mãe, ambos usando suas melhores roupas, que ainda pareciam maltrapilhas ao lado dos ternos a passar por eles. Maria segurou a mão de Ethan como ela tinha feito quando ele era menor, quando o mundo parecia muito grande e incerto. Você está com medo? Ela perguntou silenciosamente. Aterrorizado, Ethan admitiu. E se eles não acreditarem em nós? E se Richard os convencer eu sou apenas um garoto que teve sorte? Então nós saberemos que tentamos, Maria disse. Que nós defendemos seu pai quando ninguém mais faria. Isso importa, Ethan, mesmo se perdermos. As portas da sala de reuniões abriram. Dr. Robert Chan, o presidente do conselho, fez um gesto para que eles entrassem. Senhora Martinez, Ethan, por favor, entrem. A sala de reuniões era intimidadora. Janelas do chão ao teto da Flórida com vista para Chicago. Uma mesa enorme que podia sentar 20 e 12 membros do conselho que controlavam bilhões de dólares em investimentos. Richard sentou-se numa extremidade parecendo calmo e preparado. Jennifer sentou-se na outra extremidade com um laptop e 3 caixas de arquivos. Vamos começar, Dr. Chen disse. O Sr. Blackstone solicitou esta reunião para abordar o incidente da noite passada, envolvendo Ethan Martinez e o investimento Tanaka. Richard, você tem a palavra. Richard se levantou, clicou para seu primeiro slide. Obrigado. Como vocês sabem, enfrentamos uma potencial crise ontem, quando o Sr. Tanaka ameaçou retirar seu investimento de 50 milhões de dólares, devido a mal-entendidos culturais durante nossas negociações. Eu quero elogiar o jovem Ethan Martinez por seu raciocínio rápido e conhecimento cultural em ajudar a resolver esta situação. Ele sorriu para Ethan, um sorriso que não atingiu seus olhos. O pai de Ethan, Carlos Martinez, foi um analista daqui por 12 anos antes de sua morte trágica. Ele claramente incutiu em seu filho uma apreciação por práticas de negócios internacionais. Quando eu reconheci o potencial de Ethan ontem à noite, eu pedi a ele para ajudar a reparar nosso relacionamento com o Sr. Tanaka.
Sob minha orientação e usando estratégias que eu tinha desenvolvido, Ethan executou com sucesso uma chamada telefônica que salvou nossa parceria. Patricia Donovan, a VP de operações que tinha trabalhado com Carlos, levantou a mão. Você pediu a Ethan para fazer a chamada. Isso não é o que Sarah Mitchell relatou. Ela disse que você o dispensou. Chamou o conhecimento dele de inútil. O sorriso de Richard apertou. Pode ter havido alguma falha de comunicação inicial, mas, em última análise, eu reconheci o valor da contribuição de Ethan e autorizei seu envolvimento. Isso é uma mentira, Ethan disse. A sala ficou em silêncio. 12 membros do conselho se viraram para olhar fixamente para um 13 anos de idade que acabou de chamar seu CEO de mentiroso na cara dele. Com licença, Richard disse, sua voz perigosa. Você me disse que eu não entendia nada, Ethan disse, levantando-se embora suas pernas parecessem fracas. Você disse que os ensinamentos de meu pai eram histórias de ninar. Você chamou meu conhecimento de inútil e ameaçou me prender por invasão. Você só me deixou fazer aquela chamada depois que Sarah Mitchell provou que você estava errado sobre os protocolos culturais. O Dr. Chen olhou para Richard. Isso é preciso? O garoto está claramente confuso. Richard começou sob estresse. Memórias se tornam, eu gravei. A voz de Sarah Mitchell veio da porta. Ela entrou segurando seu telefone. Câmeras de segurança cobrem este corredor executivo. Eu solicitei a filmagem para fins de responsabilidade. Eu tenho todo o confronto. Cada palavra que o Sr. Blackstone disse, incluindo a parte onde ele chamou a experiência de Carlos Martinez, um analista decente que teve ideias acima de sua posição. Ela reproduziu a gravação. A voz de Richard preencheu a sala de reuniões. Eu posso atender esta chamada. Eu não preciso de ajuda de alguém cuja educação inteira em negócios vem de histórias de ninar de um homem morto. As expressões dos membros do conselho variaram de choque a desgosto. Patricia Donovan parecia pronta para jogar algo. Richard, disse lentamente. Você nos disse esta manhã que guiou Ethan através desta negociação, que reconheceu seu potencial e autorizou seu envolvimento. Mas esta gravação sugere que você ativamente tentou impedi-lo de ajudar, que você só permitiu isso depois de ser essencialmente forçado por sua própria CFO. O contexto importa, Richard disse, mas sua confiança estava arrasada. Eu estava sob estresse significativo, enfrentando a perda de um acordo de 50 milhões de dólares. Eu posso ter falado apressadamente, mas você ameaçou demitir a mãe dele. Jennifer Walsh interrompeu de pé. Depois que Ethan salvou sua empresa, você tentou suborná-lo para te dar crédito. Ofereceu 50 mil dólares e a promoção de Maria em troca de alegar que você o ensinou aquelas estratégias. Quando ele recusou, você ameaçou demitir Maria e destruir a credibilidade de Ethan com o Sr. Tanaka. Ela abriu seu laptop, projetou e-mails na tela. Eu tenho documentação de 12 instâncias ao longo da última década onde Richard levou crédito por estratégias desenvolvidas por outros funcionários, mas o caso mais flagrante envolve Carlos Martinez. Jennifer puxou arquivos mostrando os documentos de estratégia originais de Carlos. Carlos especializou-se em parcerias internacionais. Ele desenvolveu estruturas para negociar com empresas japonesas, alemãs, chinesas e brasileiras. Estruturas que Richard tem usado e reivindicado como suas próprias inovações por 8 anos. Ela mostrou os metadados, o nome de Carlos como o autor, datas mostrando a criação meses antes das apresentações de Richard ao conselho, cadeias de e-mail, onde Carlos propôs estratégias que Richard mais tarde apresentou sem atribuição. Todo o grande acordo internacional que a Blackstone Industries fechou na última década. Jennifer continuou. Carlos Martinez criou a estrutura de negociação. Richard apenas a implementou, muitas vezes mal, como vimos ontem com o Sr. Tanaka. A sala explodiu, membros do conselho exigindo explicações. Richard tentando falar por cima deles. Patricia Donovan levantando-se com fúria escrita em seu rosto. Isso é roubo de propriedade intelectual. Patricia disse fraude corporativa.
Se Carlos desenvolveu essas estratégias, ele deveria ter sido creditado, compensado, promovido. Em vez disso, Richard pegou seu trabalho. E ela parou de olhar para Ethan. Carlos morreu há 2 anos. Acidente de trabalho. Colapso de andame. 3 dias depois que ele ameaçou denunciar Richard à OSHA por ignorar violações de segurança, Jennifer disse silenciosamente: o supervisor de construção responsável por aquele local se demitiu no dia seguinte. Saiu de Illinois sem endereço para encaminhamento. A investigação foi encerrada em 2 semanas e classificada como falha de equipamento. Mesmo que Carlos tivesse documentado que o equipamento estava bem, os protocolos estavam a ser ignorados. A implicação pairou no ar como veneno. Você acha que a morte de Carlos não foi um acidente? Dr. Chen perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu acho que Carlos Martinez sabia que seu trabalho estava a ser roubado, Jennifer disse. Eu acho que ele ameaçou expor a fraude de Richard. Eu acho que ele se tornou um passivo. E eu acho que 3 dias depois, ele convenientemente morreu em um acidente que nunca deveria ter acontecido se os protocolos de segurança adequados tivessem sido seguidos. Richard se levantou. Isso é insano. Você está a me acusar de assassinato baseado em circunstancial. Eu estou a te acusar de fraude corporativa baseado em evidências documentadas. Jennifer corrigiu. A questão de saber se a morte de Carlos foi realmente acidental, isso é para a aplicação da lei investigar. Mas o que não está em questão é que você tem roubado o trabalho de funcionários por anos, que você construiu sua reputação na experiência de outras pessoas e que quando 13 anos de idade demonstrou conhecimento que você tem reivindicado como seu, você tentou silenciá-lo em vez de admitir a verdade. Ela olhou para o conselho. Carlos Martinez era brilhante. Ele ensinou seu filho tudo o que sabia sobre negócios internacionais, porque ele queria que Ethan tivesse oportunidades que Carlos nunca teve. E ontem, à noite, aquele filho salvou esta empresa usando os ensinamentos de seu pai. Ensinamentos que Richard tem explorado e levado crédito desde antes de Carlos morrer. Dr. Chen se virou para Ethan. Você tem o caderno de seu pai. O que ele te deu antes de ele morrer? Ethan puxou-o de sua mochila. 2 anos a carregá-lo em todo lugar. A caligrafia de seu pai preenchendo cada página. Estratégias para diferentes culturas, táticas de negociação, tudo o que Carlos tinha aprendido em 12 anos de ser dispensado como apenas um analista. Mas Patrícia pegou, leu várias páginas, então olhou para Richard com uma expressão de absoluto desprezo. Isso é trabalho extraordinário. Pensamento estratégico de nível de pós-graduação. Carlos Martinez deveria ter sido nosso VP de Relações Internacionais. Deveria ter sido promovido anos atrás. Em vez disso, você o manteve em uma posição de analista enquanto roubava sua experiência. Eu não roubei nada, Richard disse. Carlos trabalhou para esta empresa. Seu produto de trabalho pertencia a seu produto de trabalho, pertencia a ele sob seu contrato de emprego. Jennifer interrompeu, projetando aquele documento. Carlos negociou termos específicos. Quaisquer estratégias que ele desenvolveu fora do horário em tempo pessoal permaneceram sua propriedade intelectual. Ele poderia compartilhá-las com a empresa voluntariamente, mas elas não eram automaticamente de propriedade da Blackstone Industries. Ela mostrou os registros de tempo de Carlos. Cada grande estratégia que Richard usou, Carlos as desenvolveu em casa nos fins de semana, durante os jogos de beisebol de seu filho e jantares de família. Ele as trazia como sugestões, e Richard as implementava, mas apenas depois de remover o nome de Carlos e afirmar que as ideias se originaram de sessões de brainstorming executivas. A evidência era esmagadora, documento após documento mostrando o brilhantismo de Carlos e o roubo de Richard. Os membros do conselho olharam entre Richard e Ethan, vendo o eco do gênio de um pai em um filho que tinha acabado de provar
que o conhecimento não morria com o professor. Eu proponho um voto imediato de desconfiança em Richard Blackstone como CEO, Patrícia disse. E eu recomendo que tragamos investigadores externos para revisar tanto as alegações de fraude corporativa quanto a morte de Carlos Martinez. Secundado, disseram 3 outros membros do conselho simultaneamente. Dr. Chen olhou para Richard. Você tem algo a dizer em sua defesa? Richard olhou fixamente para Ethan com ódio tão puro. Isso fez o 13 anos de idade entender exatamente por que seu pai tinha sido tão cuidadoso com a documentação. Por que Carlos tinha lhe dado aquele caderno. Por que ele ensinou Ethan tudo apesar de saber que isso poderia torná-lo um alvo. O garoto está a mentir, Richard disse categoricamente. Ele é uma criança com delírios de grandeza, criada por uma mãe que não podia aceitar que seu marido era medíocre. Carlos Martinez era um analista adequado, nada mais. E eu não serei derrubado pelas teorias da conspiração de um zelador e pelas fantasias de um adolescente. Duh. Então você não se importará se verificarmos os metadados nestes arquivos, o Dr. Chen disse. Ou se trouxermos contadores forenses para revisar quem realmente desenvolveu as estratégias que você tem apresentado, ou se perguntarmos ao Sr. Tanaka diretamente quem o impressionou ontem, você ou Ethan? Ele tirou seu telefone. De fato, vamos fazer isso agora. Dr. Chen ligou para o Sr. Tanaka no viva voz. Quando o investidor japonês atendeu o Dr. Chen, explicou a situação que havia perguntas sobre quem tinha realmente conduzido a negociação de ontem. Não há questão, o Sr. Tanaka disse, sua voz a carregar claramente através da sala de reuniões. O garoto Ethan Martinez demonstrou conhecimento cultural e respeito que o Sr. Blackstone carece totalmente. Quando eu concordei em reconsiderar meu investimento, foi por causa de Ethan, porque ele entendeu o que seu CEO não entende. Que negócios são construídos em relacionamentos e honra, não domínio e lucro. Ele pausou. Eu fui informado que o pai de Ethan o ensinou essas coisas. Se seu pai possuía tal sabedoria, então a Blackstone Industries cometeu um grave erro em não elevá-lo à liderança. E se o Sr. Blackstone reivindica crédito por conhecimento que claramente veio de outra fonte, então você tem uma crise de integridade que nenhuma quantidade de investimento pode consertar. A chamada terminou. O conselho sentou-se em silêncio. Moção para remover Richard Blackstone como CEO. Dr. Chen disse. Todos a favor? 12 mãos se levantaram unânimes. Moção para oferecer a Ethan Martinez uma bolsa de estudos completa em negócios e uma posição de consultor para honrar as contribuições de seu pai. 12 mãos novamente. Richard se levantou, seu rosto branco de raiva e choque. Isso é ilegal. Eu vou processar. Eu vou destruir. Você está acabado. Patrícia disse simplesmente. A segurança o escoltará para fora. Seus pertences pessoais serão enviados. E se nossa investigação revelar qualquer conexão entre suas ações e a morte de Carlos Martinez, você estará acabado por muito mais tempo do que apenas sua carreira. 2 seguranças entraram. Richard olhou para Ethan uma última vez e Ethan viu em seus olhos o reconhecimento que ele tinha sido derrotado não por membros do conselho ou evidências, mas por um 13 anos de idade carregando o legado de seu pai. Seu pai era um tolo, Richard disse enquanto a segurança o levava embora. Ele poderia ter aceitado minhas ofertas, poderia ter sido promovido se ele apenas ficasse quieto, mas ele tinha que ser justo, tinha que me ameaçar. Veja onde isso o levou. A confissão pairou no ar, a admissão que Carlos tinha ameaçado Richard, que Richard o tinha visto como um problema que precisava de solução. Dr. Chen já estava a discar seu telefone. Sim, aqui é Robert Chen da Blackstone Industries. Eu preciso relatar novas informações sobre uma morte no local de trabalho que pode precisar ser reinvestigada. E Ethan sentou-se na sala de reuniões da empresa que tinha matado seu pai, segurando o caderno que tinha acabado de salvar o futuro de sua mãe
E finalmente entendeu o que Carlos tinha querido dizer quando ele disse que legado não era sobre o que você realizava. Era sobre o que você ensinava os outros a lutar. A investigação policial levou 3 semanas, mas os resultados vieram mais rápido do que qualquer um esperava. O supervisor de construção, que tinha fugido de Illinois 2 anos atrás, foi encontrado em Nevada trabalhando sob um nome diferente. Quando os detetives mostraram a ele evidências ligando-o à morte de Carlos Martinez, ele quebrou em horas. Contou a eles tudo sobre o pagamento em dinheiro de Richard Blackstone, sobre as instruções para ignorar os protocolos de segurança no dia em que Carlos estaria trabalhando perto do andaime, sobre a chamada que ele tinha recebido na noite anterior à morte de Carlos, dizendo a ele para se certificar de que o acidente parecia natural. Ethan aprendeu sobre isso sentado no escritório de Jennifer Walsh, agora temporariamente servindo como CEO, enquanto o conselho procurava por liderança permanente. Sua mãe sentou-se ao lado dele, segurando sua mão como ela tinha feito na sala de reuniões 3 semanas atrás. Richard pagou a ele $15.000, Jennifer disse silenciosamente, lendo do relatório policial, para garantir que o acidente de Carlos acontecesse exatamente quando e onde ele precisava. O supervisor manteve registros, mensagens de texto, transferências bancárias, tudo o que os promotores precisam para uma condenação por assassinato. O aperto de Maria na mão de Ethan apertou. Ele realmente fez isso. Richard realmente o matou porque o pai ia expor a fraude, Ethan disse. Sua voz soava oca mesmo para si mesmo. Porque dizer a verdade era mais perigoso do que ficar quieto. Jennifer assentiu. Carlos tinha agendado uma reunião com o conselho para o dia depois que ele morreu. Ia apresentar evidências do roubo de Richard. Mostre a eles os mesmos arquivos de metadados que eu encontrei. Richard sabia que uma vez que o conselho visse a prova, sua carreira estava acabada. Então, ele se certificou de que Carlos nunca chegasse àquela reunião. Ela puxou outro documento. O médico legista reabriu o caso de Carlos. Encontrou evidências de trauma por força contundente que não era consistente com a queda de andaime. Alguém o atingiu antes do colapso, o nocauteou, então encenou o acidente para encobri-lo. Ethan sentiu-se doente. Seu pai não tinha apenas morrido, não tinha apenas caído. Alguém o tinha assassinado deliberadamente, violentamente, então fez parecer acidental para evitar investigação. Richard foi preso, Jennifer continuou. Acusado de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato, fraude corporativa e cerca de 15 outros crimes. O promotor diz que com o testemunho do supervisor e as evidências físicas, a condenação é certa. Richard passará o resto de sua vida na prisão. Bom, Maria disse, e Ethan ouviu 2 anos de dor e raiva comprimidos naquela única palavra. Jennifer entregou-lhes outro documento. O conselho votou ontem. A Blackstone Industries está a ser renomeada Martinez Strategic Consulting. O retrato de Carlos pendurará no lobby principal onde o de Richards costumava estar, e nós estamos a estabelecer o Fundo de Inovação Carlos Martinez. $20 milhões para apoiar estudantes da classe trabalhadora buscando diplomas em negócios. Ethan olhou fixamente para o papel. O nome de seu pai no prédio. O legado de seu pai reconhecido. Tudo o que Carlos tinha sido negado em vida, finalmente reconhecido na morte. A mais, Jennifer disse gentilmente. O conselho revisou cada estratégia que Carlos desenvolveu, calculou o que ele deveria ter ganho se tivesse sido devidamente compensado e creditado. Entre bônus não pagos, promoções negadas e roubo de propriedade intelectual, Richard deve à família Martinez aproximadamente $8 milhões. O número não parecia real. $8 milhões. Mais dinheiro do que Ethan podia imaginar. Dinheiro que deveria ter pago pelos sonhos de seu pai, pela segurança de sua mãe, pela educação de Ethan sem a ajuda de bolsa de estudos. Nós também estamos a oferecer-lhe uma posição permanente, Jennifer disse a Ethan. Não como um funcionário,
Você tem 13 anos, mas como um consultor e conselheiro de conselho, o mesmo papel que Carlos deveria ter tido. 25 mil ienes anualmente até você se formar na faculdade. Então, uma posição executiva completa se você quiser. Seu pai construiu a fundação do sucesso internacional desta empresa. É apenas certo que seu filho ajude a guiar seu futuro. Ethan olhou para sua mãe, viu lágrimas a escorrer pelo rosto dela. Viu o peso de 2 anos a levantar-se enquanto a justiça finalmente chegava. Posso ver onde aconteceu? Ethan perguntou silenciosamente. Onde o pai morreu? Jennifer hesitou. Ethan, eu não tenho certeza de que isso... Eu preciso. Ethan interrompeu. Eu passei 2 anos imaginando, me perguntando se ele estava com medo, se ele sabia o que lhe estava a acontecer. Eu preciso realmente ver o lugar em vez da versão na minha cabeça. Maria apertou a mão dele. Então nós iremos juntos. A ala de construção tinha sido renovada desde a morte de Carlos. Novos protocolos de segurança instalados, inspeções regulares. Tudo o que Carlos tinha tentado implementar antes que Richard o matasse por ser inconveniente. Ethan estava em pé onde o andaime tinha desabado, tentando imaginar os momentos finais de seu pai. A confissão do supervisor disse que Carlos tinha estado a revisar relatórios de segurança quando ele foi atingido por trás. Nunca viu isso acontecer. Estava inconsciente quando o andaime caiu. Ele não sofreu, Maria disse silenciosamente, lendo os pensamentos de Ethan. Isso é algo. Ele não sabia que estava a morrer. Ele sabia que Richard estava a roubar seu trabalho. Ethan disse, sabia que ele tinha que falar, mesmo que fosse perigoso. Isso deve ter sido aterrorizante. Saber que alguém poderoso queria que você ficasse em silêncio e ter que ser corajoso de qualquer maneira. Maria puxou Ethan para perto. Ele foi corajoso porque ele queria que você tivesse um futuro melhor. Queria que você crescesse em um mundo onde pessoas não pudessem roubar seu trabalho e sair impunes. Onde falar a verdade importava mais do que proteger os egos de pessoas poderosas. E eu devo o quê? Ethan perguntou. Ser grato que ele morreu por um princípio que ele escolheu integridade em vez de ficar vivo. Não, Maria disse firmemente. Você deve entender que seu pai fez uma escolha. Poderia ter ficado quieto, mantido seu emprego, deixado Richard roubar tudo. Mas então o que ele estaria a te ensinar? Que a sobrevivência importa mais do que a verdade? Que deixar pessoas poderosas abusarem de você é aceitável contanto que você esteja confortável? Ela virou Ethan para encará-la. Seu pai morreu porque ele se recusou a deixar a fraude de Richard continuar. Porque ele acreditava que expor a corrupção valia o risco. E por causa dessa escolha, porque ele documentou tudo e te ensinou tudo. Richard Blackstone vai para a prisão. As pessoas cujo trabalho ele roubou estão a ser reconhecidas. A empresa está a ser reformada. Carlos não morreu por nada, Ethan. Ele morreu a lutar por algo que importava. Ethan pensou sobre o caderno ainda em sua mochila. As estratégias que seu pai tinha desenvolvido durante jogos de beisebol e jantares de família. O conhecimento que Carlos tinha passado sabendo que um dia ele poderia ser necessário. O Sr. Tanaka ligou ontem, Ethan disse. Perguntou se eu iria participar da cerimônia de assinatura para seu investimento. Disse que queria conhecer o filho de Carlos apropriadamente. Queria agradecer à família que o ensinou sobre honra e respeito. Você vai? Maria perguntou. Jennifer diz que a assinatura é na próxima semana. 50 milhões de dólares oficialmente investidos. Novas parcerias internacionais baseadas nas estruturas do pai. Tudo o que ele queria construir. Ethan pausou. Eu acho que ele gostaria que eu estivesse lá para ver seu trabalho finalmente a ser usado da maneira certa. Maria sorriu através das lágrimas. Ele estaria tão orgulhoso de você, não apenas por salvar a empresa, por ter a coragem de se levantar quando adultos não fariam, por honrar seu legado recusando-se a deixá-lo ser apagado. Eles ficaram juntos no lugar onde Carlos tinha morrido, e Ethan sentiu a dor se transformar em algo mais. Não felicidade. Seu pai ainda estava ido, mas propósito.
Entendendo que a morte de Carlos não tinha sido sem sentido, que ela tinha exposto a corrupção e criado mudança e ensinado Ethan que algumas coisas valiam a pena lutar, mesmo quando o custo era terrível. Eu vou aceitar a posição no conselho, Ethan disse. Não pelo dinheiro, pelo pai. Porque se ele passou 12 anos a construir estratégias que mudaram esta empresa, então eu deveria passar minha vida me certificando de que essas estratégias são usadas para ajudar pessoas, não explorá-las. Maria o abraçou mais apertado. Isso é exatamente o que ele teria querido. Não vingança, não amargura, apenas você usando o que ele te ensinou para tornar o mundo um pouco melhor do que ele o deixou. Enquanto eles saíam da ala de construção, agora segura por causa dos protocolos que Carlos tinha morrido a exigir, Ethan entendeu o que seu pai tinha querido dizer naquela última entrada do caderno. Legado não é o que você realiza, é o que você ensina os outros a lutar. Carlos Martinez tinha lutado pela integridade em um sistema corrupto e perdido sua vida por isso. Mas ele ensinou seu filho a continuar lutando, e esse legado sobreviveria a qualquer reputação roubado de CEO. A cerimônia de assinatura para o investimento de $50 milhões de Tanaka ocorreu no que agora era chamado de Sala de Conferências Carlos Martinez, no 42º andar da Martinez Strategic Consulting. Ethan estava em pé perto da janela, onde Richard Blackstone tinha uma vez jogado seu telefone com raiva, vendo Chicago estender-se abaixo dele. A mesma vista que seu pai deve ter visto durante 12 anos de ser dispensado como apenas um analista. O mesmo prédio onde Carlos tinha criado estratégias valendo milhões, enquanto sendo pago uma fração do que ele merecia. Você está pronto? Jennifer Walsh perguntou, aproximando-se com o programa da cerimônia. O Sr. Tanaka especificamente pediu que você fosse parte da assinatura, disse que não pareceria certo sem a pessoa que realmente salvou a parceria. Ethan olhou para o programa, seu nome listado como consultor estratégico logo abaixo do título de CEO de Jennifer. O nome de seu pai no topo como fundador in memoriam da estrutura de estratégia internacional. Eu nunca fiz um discurso antes, Ethan admitiu. E se eu estragar tudo? Então você vai estragar tudo na frente de pessoas que já sabem que você é brilhante, Jennifer disse. O Sr. Tanaka voou para cá especificamente para conhecê-lo. O conselho está aqui para honrar o legado de seu pai. Os funcionários cujos empregos você salvou querem te agradecer. Você não tem que ser perfeito, Ethan. Você apenas tem que ser honesto. A sala de conferências encheu-se rapidamente. Membros do conselho, chefes de departamento, Maria sentada na primeira fila usando um vestido novo comprado com dinheiro do acordo. Sarah Mitchell com um dispositivo de gravação porque alguns momentos precisavam ser preservados. E o Sr. Tanaka, dignificado em um terno perfeitamente ajustado, segurando um presente embrulhado em papel japonês tradicional. Dr. Robert Chen abriu a cerimônia. Nós nos reunimos hoje para formalizar uma parceria que começou em crise e foi salva através de coragem, respeito cultural e o legado de um homem que esta empresa falhou em reconhecer durante sua vida. Carlos Martinez construiu a fundação do nosso sucesso internacional. E seu filho, Ethan Martinez, nos lembrou que verdadeira experiência não requer um título elegante, apenas conhecimento, integridade e a coragem de falar a verdade quando outros ficam em silêncio. Ele gesticulou para o retrato agora pendurado onde o de Richards tinha estado. Carlos Martinez, em seus dias de analista, sorrindo para a câmera, parecendo exatamente como Ethan o lembrava antes do acidente do andaime que foi realmente assassinato. Antes de assinarmos os documentos de investimento, Dr. Chen continuou. O Sr. Tanaka solicitou a oportunidade de falar. O investidor japonês se levantou, curvou-se ligeiramente para apoiá-la, então virou-se para encarar Ethan diretamente. Quando eu negociei pela primeira vez com a Blackstone Industries, eu fui tratado com o que os americanos chamam de eficiência. Apertos de mão rápidos,
discussões de negócios rápidas, cerimônia mínima. O Sr. Blackstone acreditava que isso era respeito pelo meu tempo. A expressão do Sr. Tanaka era cuidadosamente neutra. Mas na cultura japonesa, apressar negócios sugere que o relacionamento não importa, que o lucro é mais importante do que a parceria, que a honra é um inconveniente em vez de uma fundação. O Sr. Blackstone não respeitou meu tempo. Ele desrespeitou minha cultura. Ele tirou seu telefone e reproduziu uma gravação. A voz de Ethan falando japonês, pedindo desculpas com a devida formalidade, explicando protocolos culturais com o tipo de detalhe que mostrava compreensão genuína em vez de pesquisa superficial. Este garoto, o Sr. Tanaka disse, demonstrou mais respeito em 5 minutos do que o Sr. Blackstone mostrou em 5 meses de negociações. Não porque Ethan queria meu dinheiro, mas porque seu pai o ensinou que entender a cultura de alguém é o primeiro passo para respeitá-los como iguais. Ele se virou para Maria. Senhora Martinez, seu marido era claramente um homem extraordinário. Ensinar a seu filho tamanha sabedoria enquanto trabalhava em um emprego que não apreciava seu brilhantismo. Essa é a verdadeira força, verdadeira honra. Maria limpou lágrimas de seus olhos. Carlos sempre disse que a coisa mais importante que ele podia dar a Ethan não era dinheiro ou status. Era o conhecimento para ter sucesso em um mundo que o subestimaria constantemente. Eu acho que ele estaria orgulhoso que Ethan o provou certo. O Sr. Tanaka se aproximou de Ethan, apresentou o presente embrulhado com ambas as mãos, enquanto curvando-se para você, em honra aos ensinamentos de seu pai e sua coragem para usá-los. Ethan aceitou com ambas as mãos, curvando-se em troca, exatamente como Carlos o tinha ensinado. Dentro do embrulho estava um livro, A Arte da Gestão Japonesa, com uma inscrição para Ethan Martinez, que já entende o que este livro ensina. Que você continue o legado de seu pai com a mesma honra que ele demonstrou. Hiroshi Tanaka. Obrigado, Ethan disse em japonês. Então mudou para inglês. Meu pai teria apreciado isso mais do que eu posso expressar. Ele passou sua carreira inteira a tentar ensinar às pessoas que negócios não são apenas sobre lucro. É sobre relacionamentos, sobre respeito, sobre reconhecer que diferentes culturas têm diferentes maneiras de mostrar que elas valorizam você e todas elas importam. O Sr. Tanaka sorriu. Seu pai soa como se ele teria sido um excelente parceiro. Eu lamento nunca o ter conhecido, mas eu estou honrado em trabalhar com uma empresa que agora leva seu nome e defende seus princípios. A assinatura levou apenas minutos. Jennifer e o Sr. Tanaka colocando suas assinaturas em documentos que formalizavam 50 milhões de dólares de investimento na consultoria estratégica Martinez. Mas a cerimônia continuou porque o Dr. Chen tinha mais um anúncio. O conselho votou para estabelecer várias iniciativas em honra a Carlos Martinez. Ele disse: primeiro, o Fundo de Inovação Carlos Martinez fornecerá bolsas de estudo para estudantes da classe trabalhadora buscando diplomas em negócios. 20 milhões de arelheiros para começar com equiparação da empresa para todas as doações de funcionários. Aplausos encheram a sala. Patricia Donovan se levantou. Segundo, nós estamos a implementar o protocolo Martinez para todas as negociações internacionais. Todo funcionário envolvido em negócios transculturais receberá treinamento em respeito cultural, protocolos adequados e o entendimento de que as tradições de nossos parceiros são tão válidas quanto as nossas. Mais aplausos. Sarah Mitchell se levantou em seguida. Terceiro, nós estamos a criar o Prêmio Integridade Martinez, concedido anualmente a qualquer funcionário que demonstre coragem em falar a verdade ao poder, que priorize a ética sobre a conveniência, que incorpore os valores que Carlos Martinez morreu a defender. A sala explodiu, funcionários em pé, aplaudindo, muitos chorando, e Ethan entendeu que a morte de seu pai tinha criado algo que Richard Blackstone nunca poderia ter construído.
Uma cultura de empresa baseada em respeito em vez de domínio, integridade em vez de lucro, reconhecimento de que o brilhante marido do zelador importava tanto quanto qualquer CEO. Ethan, Dr. Cheney disse, nós gostaríamos que você dissesse algumas palavras sobre seu pai, sobre o que este momento significa. Ethan se levantou, pernas tremendo, encarando uma sala cheia de pessoas que tinham uma vez visto Richard dispensar sua família como inútil. Ele puxou o caderno de seu pai, gasto de 2 anos a carregá-lo em todo lugar, e abriu para a entrada final. Meu pai escreveu isso 3 dias antes de ele morrer. Ethan disse, voz mal firme. Ele sabia que estava em perigo. Sabia que Richard poderia retaliar por ameaçar expor a fraude. Mas ele escreveu de qualquer maneira, porque ele queria que eu entendesse algo importante. Ele leu em voz alta. Ethan, se você está a ler isso, eu me fui. E eu sinto muito. Sinto muito que eu não o verei se formar, conseguir seu primeiro emprego, construir a vida que você merece. Mas eu preciso que você saiba por que eu estou a fazer isso. Por que eu estou a arriscar tudo para expor o roubo de Richard. Não é sobre crédito, não é sobre dinheiro. É sobre te ensinar que algumas coisas importam mais do que a segurança. Que integridade, honra, verdade. Estas não são luxos que você pratica quando conveniente. Elas são fundamentos que você defende mesmo quando é perigoso. Eu poderia ficar quieto, manter meu emprego, deixar Richard roubar tudo o que eu construí. Mas então, o que eu estou a te ensinar? Que pessoas poderosas podem abusar de você contanto que você esteja confortável? Que falar a verdade não vale o risco? Não. Eu estou a te ensinar que legado não é o que você realiza. É o que você ensina os outros a lutar. E eu estou a te ensinar a lutar por um mundo onde pessoas como nós, de históricos, de classe trabalhadora, sem credenciais elegantes, podem ter sucesso baseado em nosso mérito, não em nossas conexões. Eu te amo. Seja corajoso e termine o que eu comecei. A sala estava em silêncio, exceto por choros baixos. Maria tinha a mão sobre a boca. O Sr. Tanaka tinha lágrimas nos olhos. Jennifer estava a chorar abertamente. Meu pai morreu porque ele acreditava que a verdade importava mais do que sua própria segurança. Ethan continuou. Ele morreu porque ele se recusou a deixar Richard Blackstone continuar a roubar o trabalho das pessoas e destruir qualquer um que o questionasse. E por 2 anos, eu pensei que isso fazia o pai tolo, que ele deveria ter ficado quieto, que sobreviver era mais importante do que algum princípio sobre integridade. Ele olhou para sua mãe. Mas então eu estava em pé neste prédio e vi Richard tentar me silenciar da mesma forma que ele tinha silenciado o pai. Tentou me subornar para lhe dar crédito por algo que eu tinha feito. Ameaçou o emprego de minha mãe, ameaçou destruir minha credibilidade com o Sr. Tanaka. E eu percebi que se eu ficasse quieto, o pai teria morrido por nada. Richard continuaria a abusar de pessoas. A fraude continuaria. Nada mudaria. Ethan ergueu o caderno. Então, eu usei o que o pai me ensinou. Eu falei. Eu disse a verdade. Eu confiei que evidências e testemunhas e pessoas como Jennifer e o Sr. Tanaka se importariam mais com a integridade do que com a proteção de um CEO poderoso. E o pai estava certo. A verdade importou. A justiça venceu. Não porque o sistema funciona perfeitamente, mas porque as pessoas escolheram fazê-lo funcionar. Ele se virou para o Sr. Tanaka. Você poderia ter se afastado desta parceria, poderia ter decidido que a Blackstone Industries, agora Martinez Strategic, era muito corrupta para confiar. Mas você nos deu uma segunda chance, porque você acreditou na honra e viu que algumas pessoas aqui ainda a valorizavam. Obrigado por isso. Ao conselho, você poderia ter protegido Richard, poderia ter enterrado as evidências e mantido o status quo, mas você escolheu a verdade sobre a conveniência. Obrigado a Jennifer. Você poderia ter ficado quieta quando suspeitou de fraude. Poderia ter protegido sua própria carreira em vez de arriscá-la para investigar.
mas você escolheu a integridade. Obrigado à sua mãe. E você poderia ter pegado os $50.000 de Richard e me dito para ficar em silêncio. Poderia ter priorizado nossa segurança financeira sobre o legado do pai. Mas você me ensinou a mesma coisa que o pai fez, que algumas coisas importam mais do que o dinheiro. Obrigado por isso. Ethan fechou o caderno. Meu pai não chegou a ver este momento. Não chegou a ver seu nome neste prédio ou suas estratégias finalmente creditadas a ele ou seu filho em pé, aqui representando tudo o que ele acreditava. Mas seu legado não está neste prédio ou nestes prêmios, ou mesmo nos 50 milhões que o Sr. Tanaka acabou de investir. Seu legado está na lição que ele me ensinou, que você não precisa ser rico ou poderoso ou ter credenciais elegantes para mudar as coisas. Você apenas tem que ser corajoso o suficiente para falar a verdade e teimoso o suficiente para continuar a falar, mesmo quando as pessoas tentam silenciá-lo. Ele olhou ao redor da sala. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou usar esta posição de consultoria e esta bolsa de estudos e tudo do que esta empresa se tornar para garantir que o próximo garoto da classe trabalhadora, com um pai brilhante, não tenha que vê-los morrer por ser inconvenientemente honesto. Eu vou lutar pelo mundo que o pai queria construir, onde o mérito importa mais do que as conexões, onde a integridade vence a corrupção, onde filhos de zeladores podem salvar acordos de 50 milhões de dólares. E todos reconhecem que o conhecimento não se importa com seu título de trabalho. Ethan ergueu o caderno de seu pai. Este é o legado de Carlos Martinez, e eu vou me certificar de que ele sobreviva a todo CEO que já tentou roubá-lo. Os aplausos foram ensurdecedores. Pessoas em pé, chorando, aplaudindo, o Sr. Tanaka curvando-se profundamente, os membros do conselho cercando Maria para agradecê-la por criar um filho tão notável. Sarah capturando cada momento para os arquivos da empresa. E Ethan estava em pé na sala de conferências nomeada para seu pai, segurando o caderno que tinha mudado tudo, finalmente entendendo o que Carlos tinha querido dizer. Legado não era o que você realizava, era o que você ensinava aos outros a lutar. E Carlos Martinez tinha ensinado seu filho a lutar por um mundo onde a verdade importava mais do que o poder, onde a integridade vencia a corrupção e onde o filho de um zelador de 13 anos de idade podia estar em pé em uma sala de reuniões e lembrar a todos que o sucesso real não é medido em crédito roubado ou carreiras ameaçadas. É medido em coragem, na vontade de falar a verdade mesmo quando o silêncio é mais seguro.